Bendito seja o Senhor. Queridos, por favor, pegue sua Bíblia comigo. Hoje nós vamos mudar um pouco o tema, para trazermos uma instrução a uma igreja, tá bom? Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1, ao versículo de número 7, e depois o versículo de número 16. Ao nosso Deus honra, ao nosso Deus glória, ao nosso Deus louvor. Pastor Vicente, se quiser sentar conosco aqui, fique à vontade, tá bom? Está com a esposa, melhor estar do lado da esposa, né? Seja o Senhor exaltado. Glória a Jesus. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. Vamos fazer uma leitura coletiva. Domingo foi um culto, hein, irmãos? Quem estava domingo passado? Efésios, capítulo 4, versículo de número 1, ao versículo de número 7. Nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como se fostes chamados. Versículo 2, a igreja. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Versículo 4. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas a cada um de nós foi dado a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Versículo 16. Amém? Pode sentar, queridos. Deus os abençoe de uma forma toda especial. Queridos, o culto de edificação, que nós chamamos culto de doutrina, ela tem 3 objetivos bem definidos. Preste atenção, por favor. Primeiro, ensinar a igreja a obedecer e viver pelos princípios da fé, que nós chamamos confissão de fé ou cosmovisão, aquilo que cremos na Escritura Sagrada. Segundo, organizar essa confissão de fé através da liderança, dos pastores, dos membros e congregados, ensinando-nos a praticar essa confissão de fé. Confissão de fé são os mandamentos que acreditamos. Um só Deus, Cristo Jesus, Salvador, Espírito Santo, aquilo que já foi instruído aqui. E terceiro, o culto de edificação também serve para a administração eclesiástica da igreja local. Aconselhamento, exortações, edificações e, acima de tudo, instrução. Nós estamos agora, no mês de maio, com o tema Princípios de Fé para a Prosperidade do Lar. Nós já falamos 2 semanas. E agora a gente vai se inspirando para a doutrina, pela oração, pelo jejum, pelo devocional, com aquilo que Deus vai nos falando e com aquilo que nós vamos presenciando. Como líder e pastor, ninguém segue a quem não sabe onde vai chegar. Então, se eu sou um líder e um pastor, eu preciso instruir a igreja. E teve alguns assuntos que ela tem que ser tratado de forma prática. Quando o assunto envolve um indivíduo e membro da igreja, o bom líder não pega um caso individual e lança no púlpito para toda a igreja. A igreja não tem nada a ver com isso. Você vai lá, nesse membro da igreja, quebrou o dedo, feriu o dedo, isola o dedo e trata ele. Não precisa tratar todo o corpo. Ok? Ele só está machucado.
Mas se esse machucado não for tratado, ele vai infeccionar e, de repente, todo o corpo sente. Então, certos assuntos você trata no gabinete. Chama o indivíduo, aconselha, trata a parte da palavra e assim vai. Mas se esse indivíduo não assume essa doutrina e essa instrução e continua doente ou praticando coisas que vão atingir a harmonia da igreja, todo bom pastor e todo bom líder tem que guardar o vínculo da igreja. Então, o caso tem que ser tratado na reunião de obreiros. Se não tratado na reunião de obreiros, tem que ser tratado por assembleia. É o que a Bíblia nos diz. Isso é um ensinamento. Quando o comportamento é o indivíduo, a gente sabe de onde vem o indivíduo, você trata dessa forma que eu falei. Mas certos assuntos como fofoca, conversas, papapá, ou aqueles demônios bem específicos, eu fiquei sabendo, eu ouvi falar e me disseram, é uma coisa muito complexa de você tratar individualmente e no coletivo. Então, você tem que tratar a igreja com duas práticas, mas dê sua atenção. Teoricamente, que é o ensinamento da palavra. E toda a Bíblia nos diz que as más conversações, bons costumes. E como nós falamos de más conversações, geralmente a gente tem uma concepção de palavras pejorativas. Sim ou não? Mas o texto está dizendo que são palavras que agridam e que influenciam a igreja a perder o bom costume, a boa doutrina, a unidade e a paz. E tudo que quem trabalha com empresa, quem aqui trabalha com humanas, sabe. Quando você tem um departamento que tem três pessoas, você vai ter dificuldade para 3. Se tem 10. Se tem 20. Vai ter o seu lado positivo e o seu lado negativo. E hoje nós estamos tratando com uma igreja de mais de 600 pessoas e com a subcongregação do Paranoá. Culto domingo é maravilhoso, a gente canta, adora, sente a presença. Mas se o pastor não tomar as rédeas de certos assuntos, é igual uma bola de neve. E Jesus nos ensinou, sim ou não? Cuidado com o fermento dos... Por quê? Um pequeno fermento levanta toda a massa. Ou seja, um erro do indivíduo, ou a conversação de um grupo, ou a interpretação errada de alguém, pode tirar toda a harmonia da igreja. E eu acabo sofrendo, outro irmão sofrendo, o culto pesado, o departamento não desenvolve, porque é um fermento. Mas fermento, nesses 24 anos de frente de igreja, liderando a igreja, eu aprendi que fermento você não consegue achar onde. Você tem que começar a ensinar, e bater, e exortar. Aí, como é que eu sei que o lobo está no meio das ovelhas? Estou falando para pessoas inteligentes, quero conversar com vocês. Quais são as ferramentas principais de um pastor? Vamos, irmãos. Cajado, vara e espada. Cajado, ele puxa a ovelha. A vara bate nas pernas, para ela aprender a parar de ser rebelde. Vai bater até ferir ela, até ela se prostrar e aceitar a autoridade do pastor. Ok? Espada não é para a ovelha. Porque na hora que ele puxa a ovelha e ele bate, qual é o sinal, o som da ovelha? Não vai fazer isso aqui não, senão vai dar merda. Né? Tem um som de ovelha, sim ou não? Vamos, irmãos. Tem um cheiro de ovelha, sim ou não? Sim. Agora, se o lobo estiver no meio das ovelhas, e na hora que se puxa o cajado e vai bater com a varinha, o que o lobo faz? Ele ataca. E o pastor, para não sacrificar as ovelhas, tem que fazer o quê? Espada. Nós estamos falando de uma igreja que nós estamos instruindo ela há 5 anos. E eu quero que vocês sejam bem sinceros. A palavra de Deus é pregada nessa congregação? É ensinada?
É transparente? Há cultura bíblica? Uma visão teológica? Ok. Então, nós não estamos falando de crentes meninos. Porque Paulo vai dizer, me ajuda a pregar, a mente está bem cansada, que ele diz assim, se eu falar com espirituais, eu vou falar de forma espirituais. Mas falar com os carnais tem que falar de forma, porque vós sois menino, ainda não consegue comer carne. Então vão beber leite. O que vocês entendem dessa metáfora? Eu tenho 4 filhos, já passaram pela idade de colo, de mama, berço, andou e tal. Toda criança, na sua idade, tem um tipo de alimento. Quem está com criança de colo aqui? Hoje, apesar que as crianças parece que já saem correndo, né? É ou não é, né? Quem é da geração que as crianças demoravam a abrir os olhos? Hoje, meu Deus do céu, parece que já sai com o smartphone na mão. É ou não é? Né? Tem quantos meses a bebê? 1 ano, né? 6 meses, pode comer picanha? Não tem dente, coisa, não é isso? Ô, Davi, tua menina está mamando, não é isso? Tá, né? Já come carne? Quer leite? Não, é carne. Então, os irmãos estão entendendo que existe tipo de alimentos para tipo de idades. O novo convertido, não adianta eu chegar a falar sobre Apocalipse, as teses calvinistas, as teses arminianas. O que você vai acrescentar? Sim ou não? Eu tenho que ficar no básico. Mas como os senhores e senhoras já congregam comigo há quase 5 anos, todo comportamento meu tem que ter uma análise bíblica. Ok? Só que hoje, pastor Vicente, amados pastores, ser pastor nessa geração é meio complicado. Por quê? As pessoas estão hipersensíveis. Nós queremos o culto de vitória. Deus me ama. Deus me cura. Deus me acolhe. Aí todo mundo, o culto é bênção. Mas quando o pastor um dia pega a palavra para saber quem é ovelha e quem é lobo, me magoei, estou triste, estou chateado com o pastor. Ou seja, dirigir pessoas é complexo, porque você pode acertar com elas 100 vezes, pode elogiá-las 100 vezes. No dia que você criticá-las uma vez, todo o seu trabalho de 100 que você fez não presta. Ah, não, o pastor está desabafando, o pastor está soltando piada. Não solto piada, eu ensino. Porque acho que os senhores e senhoras já viram, se eu tenho alguma coisa com alguém, eu chamo pessoalmente, olho nos olhos. Que é uma coisa que eu sou, debaixo do sangue de Cristo, seu servo e macho. Que eu falo em cima, eu sustento. Então, eu estou antecipando algo que pode acontecer na igreja. Como? Todas as vezes que nós estamos prestes a uma conquista, estão me ouvindo, irmãos? O diabo quer criar uma situação para que haja briga, confusão, papapá, papapá. A igreja divide e a gente volta naquela estágio zero. Dos 100%, quem está comigo aqui desde 2019, eu vou dar um exemplo. Pastor William, pastor Domingos, o Smiley e o Rocklane, que fazem parte da administração da igreja. Nós fizemos uma primeira reunião que eu disse que eu tinha um planejamento, vocês lembram? Do que eu ia fazer aqui? Vocês lembram? E nesse planejamento só está faltando 3 coisas. Era mais ou menos umas 25 a 26, nós cumprimos 22 delas. Né? Para a glória e honra do nome de Jesus. Está faltando 3. A galeria, tá? A parte lateral aqui para se fazer o predinho, as salas, poltronas, piso. Essa é a parte final do meu trabalho de arquitetura aqui. O trabalho espiritual é levar esta igreja de congregação para uma subsede e uma grande liderança regional. Que os departamentos daqui se tornem departamentos regionais. Mocidade já estamos alcançando, adolescentes estamos alcançando, né? Os varões fez um up, os varões fez
up. Os varões fez o up. Né? Quero trazer a liderança regional para os varões. Né? As irmãs é a maior referência do campo para a glória e honra do nome de Jesus. Essas irmãs são magoadas. Então, o meu trabalho, eu sempre trabalho assim. Olhem para mim, quiserem anotar, quem está chegando para congregar, para entender. Cada indivíduo que eu estou mentoreando, doutrinando, cada departamento, eu tenho uma visão de projeto de 3 períodos. Quantos períodos? 3. Pequeno, médio e longo prazo. A minha maior missão como pastor é ensinar a igreja individual, pessoal e local até a sua cultura de reino, cultura de governo, sua cosmovisão bíblica. Indiferente qual pastor que venha, os irmãos vão se amar, se unir e vão dar continuidade. Ah, pastor, mas eu estou com medo do senhor sair da igreja. Já está errado. Porque você não pode amar a igreja, você não pode amar o pastor, você não pode amar os irmãos mais do que a palavra de Deus. A prioridade na sua vida é amar a Deus sobre todas as coisas. E priorizar a palavra. Pastor, eu estou com medo, estou assustado. Não, estou instruindo. A minha vida, a vida da minha família está na mão do Senhor. Se o Senhor quer que eu fique 10 anos aqui, vai ser 10 anos. Se Ele quiser que eu fique aqui até o dia do arrebatamento, é Ele que determina. Se Ele quiser me tirar amanhã, meu coração da minha família, estamos livres. Nós amamos os irmãos, amamos essa igreja. Somos muito gratos, mas amamos mais ainda o Senhor. Pastor Vicente me acompanhou por quase 10 anos em São Sebastião. Deixamos uma igreja com quase 800 pessoas ali. E você deixar uma igreja com 800 pessoas, meu irmão, tem que ter muita convicção. E a minha convicção é que Deus queria me trazer para cá para uma única missão: curar esta casa. Integridade, santidade. Então hoje nós vamos instruir os irmãos, ensiná-los. Não perca a unidade da igreja. Não se torne um instrumento, olhe para cá que eu estou com temor de Deus, de trazer divisão na igreja. Colocar um irmão contra o outro, um departamento contra o outro. Eu fico perplexo que tudo que Deus está fazendo aqui, ainda tem gente com comportamentos pequenos. Ainda tem gente bebendo leite. Vou dar um exemplo. Sou pastor aqui há 5 anos, acabei de colocar para vocês que nós tivemos um crescimento aqui de 300% em tudo. Para a glória de Deus. E tem pessoas que em 5 anos nunca me deu um elogio, um reconhecimento de nada. E são extremamente ajudados. Mas qualquer coisa tem uma crítica para falar. E a crítica agora é a mídia da igreja. Eu não quero ser filmado. Eu não quero minha foto na internet. Eu vou até processar a igreja se a igreja colocar minha foto na internet. Olhe para cá. Olhe para cá. O meu comportamento atrai ou riqueza ou pobreza. As minhas palavras atraem ou vida ou morte. A minha opinião pessoal, ela não pode estar acima da palavra e nem da harmonia da igreja. Os meus traumas não podem estar acima da palavra e da harmonia da igreja. Isso eu esqueci de deixar as crianças descerem, não foi? Já desceram? Isso é proatividade. Agora se alguém dizer assim, o pastor esqueceu das crianças. Eu já aprendi na minha vida como pastor que eu vou ser alvo sempre de críticas de várias pessoas. Mas na parte terapêutica já entendemos que quando alguém é regido por uma miséria emocional, ele vai focar alguém para atacar. Exemplo, quando alguém tem problemas com paternidade,
Tudo que é hierarquia e autoridade confronta essa pessoa. E, como a pessoa tem medo de agredir Deus, ele escolhe agredir quem? O pastor. E como ele não consegue agredir o pastor, porque não tem argumentação bíblica, nem teológica, nem comportamental, ele procura na vida dos filhos, da família, para ter alguma justificativa da sua mediocridade. Mas hoje eu quero convocar a igreja que ama o Senhor, que ama a palavra. Não vamos descer o nível. Não vamos perder o vínculo da paz. Não vamos perder o que Deus tem nos dado aqui. Aquele culto de ontem, tinha um pregador famoso? Não, tinha um pregador importado do Ceará, eu sei. Mas domingo à noite, quem estava domingo à noite aqui? Foi difícil glorificar Jesus? Irmãos, se vocês forem em certas igrejas, certos congressos, quem já foi comigo em alguma igreja pregar fora aqui, já viu o peso, a coisa, vocês estão recebendo isso aqui toda quarta, todo domingo, todo encontro de adolescentes, Deus tem dado unção para vocês, Deus tem dado graça para vocês, você entendeu? Não vamos deixar Satanás achar brecha, entendeu? Em nome de Jesus. Alguém está me ouvindo? Repita comigo, eu preciso guardar o vínculo da paz. Vamos lá, queridos, o texto é bem claro. Rogo-vos, pois, irmão, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno de vós, está? Vamos lá, versículo 1, leiam para mim, coloque para mim, mídia, por gentileza. Vamos lá, é um texto expositivo, vamos lá. Rogo-vos, pois, vamos, irmão, 1, 2, 3. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, eu estou preso, e Paulo está dizendo, eu não tenho mais vontade própria. Acordem, concentrem. Paulo está dizendo, a minha vontade está submissa à vontade de Deus. Então o temperamento dele aqui não tem mais nada a ver. A opinião dele também não tem mais nada a ver. Quem tem que estar aí é o quê? A vontade de Deus. Vamos lá. Todo instrumentista de uma igreja teve um começo. E teve alguém que o ensinasse. E alguém que desse a oportunidade. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo número 7, versículo de número 12. Aquilo que eu quero que os homens eu devo fazer primeiro. Então tá bom. Quando eu era auxiliar de trabalho, eu queria porque queria pregar. E tinha 2 pastores. Pastor Alexandre e pastor Marcos. Um dia eu dei uma saudação. Não é para rir, tá bom? Senão vai trazer gatilhos ao meu coração. Eu digo, eu vou dar uma palavra. Irmãos, hoje Deus vai fazer. E eu tinha um tique nervoso que eu bati o pé. Eu tenho hoje com a perna direita, mas eu tinha com a perna esquerda. Aí eu dizia, eu abri a Bíblia lá em Carta aos Hebreus, que é a espada do Espírito, né? O corte dela é mais eficaz que qualquer espada. Ela divide espírito, da alma, membros e traz aquilo que está oculto. Irmãos, eu vim pregar nesta manhã sobre livramento. Essa espada maldita, que está tentando cortar o seu espírito, hoje Deus vai te dar livramento. Recebe! E os irmãos, eu digo, traga agora um copo de água, bota aqui na minha frente. Aí eu ajoelhei, consagro esse copo de água. Agora, irmãos, beba, que você vai ser curado. Quer beber não? Todo menino precisa de um adulto para instruí-lo, não para matá-lo. Alguém pegou? Todo menino precisa ser para um adulto e não matá-lo. O Marcos chegou para mim, menino herege, vou botar a mão na sua cabeça, vou expulsar seu demônio. Mas o Alexandre disse, calma, irmão. Um dia você foi menino, Marcos.
E se você tratar esse jovem com esse tipo de palavra, a gente vai perder ele. E eu me lembro, chega que estou arrepiado. E eu me lembro que ele disse: e podemos perder um grande pregador do amanhã. Sim, irmão, precisamos filtrar as coisas da igreja. Precisamos ser zelosos. Mas o zelo não pode matar a fé de outro. O zelo não pode excluir as pessoas. Porque se a gente está trabalhando assim, o que nos difere dos fariseus? Porque os fariseus tinham que decidir quem adorava e quem não adorava. Quem congregava e quem não congregava. E me admiram pessoas que um dia tiveram oportunidades, foram acolhidos e hoje querem limitar outros. Com a mesma medida que vós medis. Já teve jovens que deu saudação nessa igreja que eu não entendi nada. Mas depois chamei, entrei no carro, conversei e o instruiu. Passou depois, deu uma boa palavra. Ninguém nasce grande, irmão. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Se o mundo está com um problema financeiro, irmão, eu estou falando de pessoas inteligentes. Se o mundo está com problema em casa, em família, isso não tem nada a ver com o irmão do lado. A Bíblia não diz que a palavra dura, se você está ira. E a Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que uma fortaleza. Deus não chamou a mim nem a você para ofender ninguém. Deus não chamou a mim nem você para humilhar. Pastor, você já ficou brabo aqui. Fiquei brabo sim, cortei sim. Depois me arrependi, chamei pessoas para conversar. Mas aquilo, o irmão tem que parar de confundir a autoridade pastoral com seus problemas pessoais. Ou seja, quem está instruindo sou eu. Mas o pastor gritou, eu posso gritar. Eu gritei pelo texto bíblico, eu apliquei o texto bíblico. Ninguém aqui paga a conta de ninguém. Se o irmão está na portaria e vai abrir o portão, não, irmão, não, você não tem o direito a isso. A criança correu, quem é você? Quem sou eu? Tinha um obreiro na igreja que eu dirigi, eu digo, irmão, vai cuidado com essa tua forma agressiva de tratar as pessoas. Porque um dia um doido encontra outro doido. Alguém está me ouvindo? Encontrou. Gritou com o filho do homem errado e levou a peia do homem errado. Precisamos de paz. Precisamos de paz. Pegue na mão de alguém, olhe nos olhos e diga: Deus não te chamou para ofender ninguém. Deus te chamou para paz. Olhem para mim, para a gente ir para a instrução. Estou no primeiro versículo ainda. Ixi, meu Deus do céu, já é 10:50. Quando as coisas são assim, mas... Não, vai acabar aqui esse dia que eu tenho umas reuniões, eu tenho roupa para lavar. O que os irmãos entendem? Paulo pastoreou pelo temperamento ou pela vontade? Me respondam. Ele diz, sou prisioneiro de quem? De Cristo. Então, quando eu exerço uma liderança, quem tem que ser à vontade? A minha ou de Cristo? Cristo. Os assuntos da igreja têm que ser minha opinião ou de Cristo? Então, antes de você dar a sua opinião, vá orar para perguntar a opinião de Cristo. E entre a sua opinião e a opinião de Cristo, a de Cristo permanece. Aí diz, e andeis como é digno da vossa, como foste. Então vamos lá. Um vocacionado, ele fala da vida dos outros? Vamos, irmãos, vamos, vocês estão no meu time, porque você está com medo do quê? Trem. Tomou café hoje não, criatura? Já ensinei, chamado, vocação, propósito em mim. Já ensinei ou não? Sim ou não? Vocação é uma ordem sobre aquilo que eu fui chamado. Acordem, eu rejeito esse cansaço, essa falta de atenção no nome de Jesus. Todas as vezes que se trabalha com batalha espiritual, entenda, a maior ferramenta de Satanás desde os primórdios da história é dividir para conquistar.
E quando a pregação é chave de ouro, você não dorme. Agora, quando a ministração é para responsabilidade, você... Trem. É um assunto chato. Aonde houve a primeira divisão? Aonde foi a primeira divisão? Mas pergunta, houve uma divisão, qual foi a causa? Placas, universitários, quem dá mais? Eu vou perguntar de novo, houve uma divisão no céu, sim ou não? Está escrito? Eu sei que houve, mas qual é a causa? Soberba, inveja. A única criatura nos céus e na terra que foi criada à imagem e semelhança de Deus, quem foi? O homem. E a tese é que quando o anjo tal, que não vai nascer baleia vencida, que o pastor Domingos foi muito feliz uma vez aqui e deixou eu com a cara no tacho, um cara de pregador da igreja, quando ele falou sobre o tição tirado do fogo do inferno. Aí tudo, não, ele está falando não, lá está falando que era o líder, que não era nada e Deus o levantou, e a gente sempre interpretou que era o diabo, e nunca foi. Parabéns, pastor, foi muito bonita a sua aplicação, porque eu aprendi, viu? Mal da gente que a gente se acha grande. Grande é Cristo. Eita, Jesus está fazendo uma obra aqui hoje. A interpretação é que depois que Deus termina os céus e terra e começa a formar tudo, a pergunta era para quem ele fez isso? E a Bíblia nos diz que o próprio Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a tese teológica é que depois que o adversário viu que Deus criou o homem na sua própria essência, pela sua própria mão, o homem invejou a posição do homem. O diabo invejou a posição do homem. Geralmente os conflitos em igreja, briga em igreja, é gerado por pessoas inseguras, fracas de personalidade. É a síndrome do pequeno poder. A vida lá fora, ele é uma pessoa comum, não tem autoridade de nada, não influencia em nada. Aí Deus dá a graça, a unção, a autoridade, e ele vem para a obra do Senhor, e Deus o destaca, ele lidera pessoas que têm nível superior do que ele lidera pessoas que Deus deu lá fora, diploma e que ele não tem, mas que ele tem algo, aí ele pega isso que Deus deu para poder humilhar e dizer, é meu. Ninguém, aqui é meu. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é de B nem de C, a obra do noivo. Calai assurabana, quem tem ouvidos ouça. Quem briga por cargos é os gentios, quem briga por posição é os gentios, quem briga por coisas é os gentios, disse a Bíblia. Chega Tiago, quem é os cabos que chegou? Foi João e Tiago ou Tiago e João? Ninguém lembra? Chegou para Jesus e disse assim, eu quero ficar de um lado e ficar do outro. Foi Tiago, João ou João, Tiago? Senhor, coloca o meu irmão do lado direito, sempre família. Pai, nesses mais de 20 anos que eu aceito Jesus, quando sempre tem 2, 3 ou 4 famílias que assumem o controle da igreja e fazem o seu clube social. Aí eu já chego logo, chutando logo. Ai. Somos uma igreja, uma família, um só corpo, uma só fé, um só propósito. Ah, mas no passado foi assim. Eu tenho 5 anos sendo pastor dessa igreja, debaixo do sangue de Cristo. Você nunca ouviu falar de adultério, de prostituição, de vício de dinheiro e nada contra a minha conduta. Eu já provei a minha maturidade aqui. Ainda estão duvidando das minhas escolhas?
Ei, a minha vocação é para trazer paz ou para trazer divisão? E a sua está fazendo o quê? Nas conversas da tua casa, na mesa da tua casa, o tipo de diálogo que você tem é digno do que aqui está sendo pregado? Eu acho que daqui a um tempo eu vou deixar de ser pastor. Acho que vão tirar a igreja de mim, porque eu não posso mais exortar a igreja. É agressivo que eu vou falar, irmãos, mas eu preciso. Vá de esquina em esquina aqui, ó. Não vai nem na comércio, não. Aqui, ó. Você vai ter umas 20. Vai lá. Congregue lá. Qualquer lugar tem gente profetizando, irmão. Qualquer lugar hoje todo mundo está tendo visão. Eu estou falando para pessoas sérias. Pessoas que... Tem gente aqui que rodou em tanta igreja, que está tão escandalizado, que não estava mais nem acreditando em crente. E chegou aqui um dia de quarta, brabo. E é daquele que confronta a gente quando a gente está pregando. Eu, tamo para cá. Tamo para cá. Aí no final está... O indivíduo foi pesquisar a minha vida. Ele foi lá onde eu morava, no antigo condomínio, foi perguntar a 3 vizinhos, e os vizinhos disseram para ele: olha, pai, a gente não gosta dele não, esse pastor é chato. Mas ele é crente? É. Ele é aquele crente chato, que não pode ouvir um forró, não pode ter bebida perto da casa dele, que ele fica reclamando. Aí ele olhou assim: está certo, eu prefiro ser rejeitado, porque eu não me adapto ao mundo, do que eu ser celebrado pelo mundo. O politicamente correto não tem nada a ver. Ou você está desse lado, ou você está do lado de lá. O evangelho não é para máscara, irmão. Está bebendo, está fumando, assuma. Sente nesse banco, recebe a graça. Deus me liberta do que fingir ser uma coisa que você não é. Deus está atrás de gente verdadeira. Deus não está atrás de gente de máscara. Tem pessoas que têm uma sociopatia, irmão, um espírito de culpa, que vive uma vida profana e quer dar de santo aqui na vida dos outros. Não, meu irmão, Deus, o diabo veio, Deus também, mas eu prefiro ser observado por Deus. E Deus, corrija aqui, trate aqui, eu quero ser santo. Ai. Se sentou na mesa e falou da honra de alguém, se sentou na mesa e dividiu a igreja, se ofendeu alguém, a Bíblia lhe trata como homicida. O céu foi dividido por causa de rebelião. E o primeiro assassinato foi cometido por causa de quê? De quê? Do ouro que Abel tinha. Eita, vai estreitar, viu? Vamos terminar. Do culto de Abel. Da oferta. Eita, Jesus. Dá para pensar num grau de maldade? Eu vou matar o meu irmão, porque ele adorou melhor do que eu. Eu vou matar o meu irmão, porque aquele cargo era para mim, e quando eu estava lá, e não cresceu, e ele chegou e está fazendo crescer, eu tenho que matá-lo. Não. Você acha que uma pessoa dessa está indo para qual céu, irmão? É o céu da boca da onça. Pegue na mão de alguém, por favor, para a gente sintetizar. Diga, irmão, no nome de Jesus, eu preciso me alegrar com a graça que Deus te deu. Aleluia. Você dá para entender isso? Se é o Júnior agora eu já estou preocupado. O Júnior vai pregar sábado agora. Os pré-adolescentes vão com ele, vão sair. O Juninho é pregador agora. E domingo de manhã agora eu pedi para ele dar uma saudação. Quase tomou minha agenda.
Eu não estou falando porque eu sou pai dele, não, porque foi. Eu olhei assim, e o povo. Aí eu preguei 1h20 e ninguém. Aí o Juninho deu uma. Caros irmãos, a sabedoria Deus nos dá, mas o entendimento é a gente que precisa adquirir, a gente tem que despertar. Aí faz assim com aquele charme dele. Aí o povo. Aí eu preguei 1h20, bati o pé, plantei bananeira. Que isso, irmão? Significa graça. Eu já fui em lugares, eu estou todo arrepiado aqui, que tem que me emocionar, que eu preguei 1h30 na minha arrogância, na minha teologia, e nada aconteceu. Aí o diácono foi orar. O diácono da igreja foi orar e disse assim: irmãos, e Jesus está aqui, e o Espírito Santo está aqui. E apontou para o irmão: está doente, irmão, receba a cura. A irmã foi curada. Aquilo que eu preguei em 1h30, não teve nada. E o rapaz em 5 minutos fez tudo que não aconteceu em 3 minutos. Então é graça. Se você vê que Deus está usando o irmão, está prosperando, celebre. Se você vê que o departamento do irmão está crescendo, celebre. Se você vê que Deus mudou o carro do irmão, celebre. Se você que Deus deu a casa própria para ele, celebre. Se você que ele foi a evangelista e você não, celebre. Não entre na mediocridade do diabo. Eita, vou rasgar, velho. Não se torne cúmplice do pecado do anjo caído. Quem persegue é o diabo, quem mente é o diabo, quem calunia é o diabo, quem divide é o diabo. Eu fui chamado por Deus para ser um agente de paz, um agente de bênção, um agente da pregação do evangelho. Alguém está me ouvindo? Se eu estiver triste, eu vou falar no púlpito. Se vocês me magoarem, eu vou falar no púlpito. E se vocês, se eu sou magoado, vocês me procurem. Mas tenha a coragem de procurar. Não sejam meninos de reuniões paralelas. Sejam homens. Pessoas estão aí sempre na internet, é uma bagunça. Pregadores prostitutos, cantores hereges, sim ou não? E Deus está mandando santidade à casa, ensinamento na casa, pessoas que cuidam de você, que levantam de madrugada. Quantas vezes eu vi a minha esposa, meus filhos e eu, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, orando por vocês, para vocês dizerem que eu estou viajando muito. Parem com isso. A outra igreja me perder por muito menos. Então valoriza a unção que Deus tem me dado, a unção que você respeita, a unção que você recebe, a bênção que você respeita, a bênção que você recebe. A guitarra é da igreja? É da igreja. Foi comprado com dízimo? Foi consagrado? Foi. Não pode tocar música do mundo, não pode tocar brincadeira, é santificado. Mas não é propriedade de alguns, é da igreja. Tem que ter zelo, mas eu não posso usar o meu zelo para ferir os outros. Um dia alguém foi acolhido. Um dia alguém aceitou você. E um dia também alguém não acreditou em você. Quem somos nós? Se os adolescentes vivem de fofoca e de conversinha, é porque a casa dos pais é o reflexo da educação deles. Não é sobre os adolescentes que estamos falando, é dos pais deles. Porque a criança repete o que ouve em casa. Cadê os prisioneiros do Senhor? Cadê aqueles que vão se submeter? Não estou entendendo. Estou entendendo. Fala de arrumação. Estou entendendo, sim. Pastor, vai entregar a igreja. Ele fica com as conjecturas. Pergunta, moço. Está com medo de quê? Não quero andar com os pastores de Ló. Eu quero andar com os pastores de Abraão.
Os pastores de Ló levam a gente para outro lugar. Eu quero ir para o caminho do propósito. Eita, manda chamar Marcos, manda chamar Lucas. Eu não quero Demas, já me abandonou. Eu não perco mais energia, meu irmão. Quer ou não quer? Quem quer? Quem quer crescer? Quem vai crescer? Aleluia. Aí a gente vê na reunião das irmãs aqui, o pastor estava com as irmãs, mas mesmo assim, aí o pastor veio. É tipo uma irmã que eu fui visitar. Alguém está entendendo que hoje é doutrina. Eu fui visitar a irmã e a irmã disse: ó, até que fim, pastor, o senhor veio me visitar? Aí eu engoli seco, porque eu tenho um temperamento. A Mara pegou na minha mão e disse: aí eu tá. Lá em Santa Maria. Aí a irmã diz assim: aí comemos bolo. Eu me lembro que é o bolo. O bolo desceu, chega a descer igual uma pedra. Um bolo de mandioca. Eu estava doido para pegar. Mas eu sou prisioneiro. Alguém entendeu? Não é a minha vontade, é a dele. Eu podia soltar os cachorros, pitbull, canicoso. Eu podia. Aí no final, ô irmão, obrigado. Você sabia que tem 20 anos que eu sou crente? É a primeira vez que um pastor me visita? Deu para entender o contraditório, irmão? A irmã devia de celebrar, porque um pastor foi visitar ela, ainda comeu o bolo duro que ela deu. Mas não, ela quer relembrar que 20 anos não foi visitada. Até como seremos museu e meninos de mediocridades? Até quando seremos meninos de pensamentos pequenos? Estamos em 2024, você não está em 84, e nem 94, e nem 20 não. Estamos em 2024, a luta da igreja hoje é contra ideologias. Hoje a briga é se a parede é preta ou não é preta. E o que tem a ver com a preta? Não estou entendendo. Porque a Bíblia nos diz que uma nuvem escura possuiu aonde Moisés estava e ele entrou. Então quer dizer que a glória de Deus é definida pela cor? A glória de Deus é definida? Não, meu irmão. Tem meus irmãos, e os irmãos de cor? E os índios? E aí? Eles vão ser possuídos pela cor? Que arrumação é essa? Diante de Deus não existe branco, nem amarelo, nem verde, nem preto, nem azul. Todos precisam da graça, todos precisam do poder. Alguém está me ouvindo aqui? Ah, irmão, é uma discussão infantilizada. Nós estamos tendo crianças sendo estupradas, recém-nascidas. Nós estamos tendo uma tempestade que engoliu um estado, que ninguém sabe de onde vem as nuvens. Uma dengue, que a gente sofre de dengue há 40 anos. Nunca tive esse. Parece que a dengue evoluiu, foi feita em laboratório. E as pessoas discutindo, porque a parede pode ser mais branca ou mais escura. Meu Deus! Quando era menino, eu falava com o menino, andava com o menino. Ah, não, mas é a saia e as contas que tu não paga. Ah, o cabelo da irmã e a fofoca na tua casa. Se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. É isso que está escrito. Ou eu vou, a minha oração é essa. Eu quero orar e andar com pessoas que queiram crescer. Crescer teologicamente, crescer na fé. Esse moço aqui está com os braços cruzados aqui. Esse cabra vai ser obreiro, irmão. Estou olhando para ele assim, eita, cresça, chega, caiu. Bichinha, pode levar ela lá para trás, lá, que ela chorou. Isso. Vai ser obreiro. Porque isto é a graça do Evangelho. Eu entrei na igreja, foi de bermudão da Ciclone. Não é o caso do irmão, o irmão está bem vestido. Eu estava de camiseta da cobra d'água. Minha chinela verde limão opanca. Alguém já teve uma opanca? Ninguém teve uma opanca aqui? Cadê a irmã que teve uma opanca? É nós. Deixa eu ver mais quem teve uma opanca aqui. Quem está com vergonha? Karina, tu teve uma opanca? Mas tu é novinha, irmã. Alguém mais? Já teve uma panca? É, minha geração raiz. Tu nunca teve uma panca. Não, mas tu já é mais novo, já tem dinheiro. Cara, comprar uma Kenner hoje. E da Ciclone. Quem já? Salomão já vestiu Ciclone. Confessa, Salomão. Não, mas Adidas não, eu estou falando das marcas. E quando os caras viam a gente, ela pá. Furacão 2000. Os pancadão lá da Serrinha de Fortaleza. É a hora da pancada. Aí vinha um monte de pá, se batia assim. Aí
Aí assim, quando eu saí, ficava os corpos no chão assim. Aí eu fui para a igreja. E eu andava assim. Ó a filmagem, vigia. E aí, qual foi? Qual é? Aí eu botava aqui o Walkman amarelo da Sony aqui assim, ouvindo Faroeste Caboclo. Tudo doido. E na mesma fita cassete tinha Mastros com Leite. Isso é o evangelho, irmão. Hoje, meu Deus, se ele me aceitou, e se os irmãos daquela época me aceitaram, se os irmãos daquela época acreditaram, quem sou eu para julgar quem está chegando? Quem sou eu para dizer que Jesus não vai mudar? Olhe para duas pessoas e diga: não deixe um anjo caído seduzir você nos pecados da inveja e da rebelião. Não deixe, irmão. Não permita. Podemos terminar a doutrina? Amém? Tem gente desejando para ir embora. Podemos encerrar? Como podemos guardar essa paz? Esse vínculo? Vamos para o conselho de Paulo. Eu classifiquei algumas coisas. Coloca para mim o versículo 2, filho. Vamos ler? 1, 2, 3. Segura aí, até aí. Ele já está dando alguns conselhos. Para guardar esse vínculo, a primeira coisa é o quê? Qual a primeira palavra que se destaca, irmãos? Humildade. Quem é o maior exemplo de humildade? Quem? Vinde a mim e sobre que vos tomai sobre vós, pois o meu fardo. Não, você já adiantou o versículo, mencionou. Aprender tomar sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e aprendei, que você está lendo na NVI, essa tradução aí engole muita palavra, e nós somos raiz, estamos na revista corrigida, e aqui eu mando, tá, não sei onde está o sapato, você de passar uma vergonha tão grande, posso contar? Vocês estão para saber da vida dos outros, né? Moço, eu corri a casa todinha atrás de um boné. Eu guardei um cascudo no Mateus. Cadê meu boné, Mateus? Júnior, Mariana. Aí a Mara chegou perto de mim. Amor. Eu digo, o que é? Eu quero meu boné. Dá 2 passos para a esquerda. Agora se vira. Alguém se identifica? Não, quero ver os homens corajosos aqui. Ei, cadê os homens corajosos aqui? Cadê? Ninguém vai só eu que vou passar vergonha sozinho. Ninguém passou por isso, não? Cadê? Me ajuda. Ai, na hora de eu apresentar vocês. Os homens, agora cadê vocês? Só o Sandro. O Sandro é ferracinho. Chama o levantada alta, Sandro. É esquisito, né? Mas parece que a mulher tem um olho de 360 graus. Eu me lembro que a Mainara já era mais antiga. Aí vinha Júnior, Mateus e Mariana, tudo assim numa escadinha. Uma rebela, buchinho. Moço do céu. Eu para ir para o culto, eu me arrumava e tal. E lá vem Mara. 3 meninos. Um agarra aqui, outro puxa de lá, outro sentado. Aí a Mara mexendo na panela. E ainda tinha o buchão do lado. E no celular. E tal. E eu botei a roupa e tal. Cadê a gravata? Eu digo, Mara, eu quero aquela gravata. Ela disse, calma aí, amor. A gravata! Ah, tá, na terceira gaveta.
Um menino, 2 meninos, 3 meninos, 4 meninos. Quando eu amadureci, eu comecei a celebrar essa qualidade. É identificar a vocação de cada um. A humildade é servir. O mestre, aleluia, tira a sua túnica de mestre. Senta. Bota a bacia. E lava os pés. Se eu não reconhecer a qualidade dela, como é que ela vai reconhecer a minha qualidade de marido? Como é que você quer ser um grande líder se você não respeita o líder que está no teu departamento? Como é que você, jovem, vou falar para os jovens, querem ser um obreiro, se você não consegue ter respeito pelos obreiros da casa do Senhor? Não tem como. O pastor João Neto não caiu de paraquedas aqui. Os outros irmãos de cabecinha branca dessa igreja não caiu. De vez em quando eles falam as coisinhas que deixam a gente meio chateado, mas é da idade, mas tem que respeitar, tem que assumir, tem que dizer. Ontem eu estava lá na catedral, doido para ficar escondido lá no meio, chateado até dizer chega, e os boletos chegando, e esses boletos quando chegam deixam nervoso, irmão. Alguém sabe o que eu estou falando? Os boletos que tiram a minha paz. Aí de repente o pastor, eu disse, eu vou botar uma camiseta, eu vou todo playboyzinho, aí ninguém vai me chamar para o púlpito. Aí eu cheguei lá, escondido, na hora da oração, mas o pastor João, eu não sei o que aquele homem tem não, meu irmão. Ele enxerga lá não sei aonde, eu não sei, e lembra o nome de todo mundo. E ele mandou um recadinho para mim, olha, diz o Antônio Márcio para subir para o púlpito. E eu fingi que eu não tinha visto, coloquei, não vi a mensagem. Ele, ô Antônio Márcio, eu lhe vi, viu? Pode subir aqui no púlpito. Ele prega eloquente? Não. É um grande erudito? Não. Mas todos os dias que eu convivo com o pastor João, é um homem que me motiva a ser melhor pastor. Ele abraça do mais velho. Você lembra do Brasilinho? Quem é raiz já aqui do Catedral? Quem lembra? Ele está na catedral desde o começo. Pastor, aquele que morreu, que casou com aquela outra lá, que foi do Planalto lá. Aí o outro, passou o outro também, pastor o outro também, pastor Neutro, depois pastor Eduardo, ninguém honrou aquele homem. Pastor João chegou. E pastor João conta que um dia ele estava passando no Conjunto Nacional e estava o Brasilinho com aquele... E Jesus, salva, e Jesus. Aí o pastor João disse assim, ô maravilha, Jesus. Irmão, analfabeto de pai e mãe, mas o maior evangelista do campo da catedral. Mas não tinha nenhum cargo nem de diácono. Pastor João, na sua humildade. Pastor João é o presidente da catedral, Ismael. Isso é maturidade. É descer para servir. Ele foi lá, parou o carro, disse, Brasilinho. Oi, meu pastor, oi, meu pastor. Pastor João levou ele evangelista, depois a pastor, e honrou ele durante 5 anos. E no dia do velório dele, que foi na pandemia, eu acho que as pessoas pensam que eu tenho muita fé para ressuscitar as pessoas. Porque quando eu chegava no velório, vinha todo mundo me abraçar e pegar assim, por quê? Por quê, pastor? Olha, o Brasilinho veio no grupo evangelístico para abrir a Madureira na cidade do Paranoá. E nunca foi honrado, nunca foi reconhecido. Aí o pastor presidente da catedral viu ele, desceu aos pés, lavou e o honrou. E nós precisamos desse tipo de comportamento, de mulheres e homens de Deus que tiram as suas vestimentas de vaidade e lave os pés do seu irmão. Olhe para 2 pessoas para a gente terminar o nosso culto. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você. Eu preciso de você, meu irmão. Humildade. Vou ler aqui, os irmãos anotem. Para guardar o vínculo da paz, precisamos ter humildade. Segundo, precisamos ter mansidão. Ô meus filhos, viu alguma coisa errada?
tem que corrigir, mas com... Ei, está quebrado, fez errado. E aí, irmão? Por que Deus é glorificado com isso? Síndrome do pequeno? Mansidão, longanimidade. O que é longanimidade? Junto à mansidão vem a longanimidade, que significa literalmente longo ânimo. Caminha mais longo comigo. Podemos, irmãos? Longanimidade, repita comigo: humildade, mansidão, longanimidade, paciência. Pastor, você é paciente? Eu sou. Quer saber? Vamos lá. Paciência é a capacidade de suportar. Então vamos lá. Cadê os meus secretários? Que hora que eu saio daqui? De vez em quando nos gabinetes, vocês lembram? 11 horas. É das 7 às... Ah, pastor, não é paciente. Vem ouvir. 23 pessoas. Com personalidades diferentes, histórias diferentes, dores diferentes. E no final ainda querer uma palavra. Não confunda a paciência com... Paciência é suportar. Não sou paciente com certas coisas, mas a minha função de pastor me permite ser paciente, e eu devo ser paciente. Vamos lá, repito: humildade, mansidão, longanimidade, paciência, amor. Quem ama seus filhos aqui? Vamos, quem ama seus filhos aqui? Quem ama a Deus aqui? E quem ama seu próximo? Calma, irmão, faça isso não. Faça isso não. Amar o filho é um dom? É. Amar. Porque amar filho você não escolhe, já está em você. Sim ou não? Agora amar o próximo é o que escolhe. E é difícil. Agora o problema na igreja é que a gente quer escolher quem a gente deve amar. Não, meu irmão. Eu amo o irmão Carlos. Ele é vascaíno. A irmã Elane, graças a Deus, pegou alta. Deus deu cura a ela. Eu amo o irmão Técio. E tem dia que eu suporto. É ele e Elane. Deus usa eles para provar minha paciência. E eu quero dizer a vocês que Deus usou vocês segunda-feira para mim. Foram 27 mensagens na segunda-feira. No dia da minha folga. E parece que vocês fazem de pirraça. Que eu digo assim: irmão, não me mande mensagem segunda-feira que eu estou de folga. Mas é o dia que eu mais recebo mensagem. Então eu vou mudar. Pode mandar mensagem para mim segunda-feira. Eu só não vou responder. Porque a palavra que exorta, ela tem que exortar, consolar e edificar. Fomos exortados hoje? Eu fui. Estamos sendo consolados? Edificação. Foram palavras duras? Sim. Mas quando vem de Deus, ela cura. Ela não mata. É isso que precisamos entender. E eu quero aqui do fundo do meu coração, os irmãos estão aqui? Todos que são membros aqui. Perdoe seu pastor. Teve um culto aqui que eu estava indignado, há 3 semanas atrás. E vocês vão ter que se acostumar com isso. Porque eu não sou perfeito, não sou divino, e não sou um robô. Eu tenho emoções, eu tenho um temperamento. E aprendo a conviver com as críticas. Se eu estou criticando, eu estou instruindo. Teve um mês aqui que vocês cantaram feio demais, meu. Todo mundo, irmão. Não teve um conjunto que escapou. Nem o ministério de adoração. Meu Deus do céu. Um estava para lá, outro estava para cá. Eu digo, gente, o que está vendo para a igreja?
E todo mundo, é a dengue, é a dengue. Aí o pastor falou, num outro mês, meu irmão do céu, o nível, ó. Você viu? Pô, vou até aplaudir vocês aqui hoje, você viu? Vai dar glória mais do que aplaudir, trem? Não, vamos glorificar o Senhor. Vamos aprender a conviver com isso. Pastor João me expôs em todo mundo, me expôs na frente de todo mundo ontem. Ô Antônio Márcio, vem agora. Se eu fosse um menino na fé, não congrego mais aqui. Menino não tem maturidade para administrar herança. As bênçãos é para homens e mulheres adultos. De lá, Shurama. Pastor William, por gentileza. Fique em pé, por favor. Alamachura. Pastor Técio e irmã Kelly, fiquem em pé, por favor. Pastor Vicente, em pé, por gentileza. Junto com a sua esposa. Revesse, avasse. Vocês três vão lá. Pastor William, eu quero que você abrace o pastor Vicente. Pastor Técio e irmã Kelly, abrace e ministre sobre a esposa dele. Porque quando vocês dois ministrarem sobre ela, Deus vai visitar as filhas deles. E quando o pastor William abraçar o pastor Vicente, Deus vai visitar a saúde mental dele e a casa dele. O Senhor manda eu te dizer, homem de Deus, o que tu vieste buscar aqui, o Senhor está te dando. Eu entro nessa peleja. Se eu fosse a igreja, eu ficava ligado. Eita glória, todos em pé por gentileza, todos em pé por gentileza. Este é o barulho que o Senhor, aleluia, aleluia, salva-me desse, Ava.